Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo. Tá bom. Boa noite. Boa noite, Daniel. Vamos admitir as pessoas aqui para a gente começar. Oh, Deus. O que foi? O que você está chamando Deus aí? Ah, o cachorro. Vitor chegou, Amanda. Ana Vitória. E aí, vocês assistiram o filme dessa vez? Oba! Hoje tem jeito de conversar, então. Confesso que eu fiquei um pouco agoniada durante o filme, mas eu assisti. Verdade? Você ficou agoniada por quê, Júlia? Como fazendo tudo lá? Aí eu mandei mensagem pra Ana Vitória e falei assim, Ana Vitória, você já assistiu esse negócio? Me conta o final, que aí eu assisto, acabo de assistir mais tranquila. Ela me contou. Aí eu... Ela não acredito que você fez isso, Ana Vitória. Ué, mas eu pedi? Spoiler. Não, ela virou e falou assim, Ana Vitória, você já assistiu isso? Aí eu, já, porque ela, não, eu tô ficando agoniada, não aguento mais. Como assim a professora de psicologia dando gatilho para crise de ansiedade? Nossa, Como pode? O documentário é tenso, cara. Você achou tenso, Amanda? Achei. É forte, né? Demais. Muito, nossa. porque... Ui. E ela silenciou. Amanda, você se mutou. Pronto, eu silenciei ela sem querer. Ah, tá. Pode A falar. gente acha que a gente nunca vai fazer um trem desse. Só que uma situação levava a outra ali. Meu Deus do céu, que situação horrível. A gente vai conversar sobre isso hoje. Será que ninguém faria? Vamos tentar nos colocar lá, naquele lugarzinho, né? Eu provavelmente faria. Não vou mentir. Eu não sei. Você ia empurrar? Não, eu olhei... Eu não tenho certeza, né? Aí eu fico tipo, meu Deus, não ia matar uma pessoa, mas ao mesmo tempo eu olho. E se? Você ia ser acusada? Você ia ser acusada de um assassinato, né? Se você não mata... Exatamente. Uhum. É aquele embate dentro da minha cabeça. Agora, neste momento, eu falo que nunca mataria alguém. Mas em um momento de pressão, quem disse? A gente não sabe, não conhece de verdade a nossa capacidade de reação até passar por determinadas situações. Exatamente. Não podemos afirmar com certeza. Todo mundo conhece a premissa, né? Em caso de assalto, não reaja. Tem tanta gente que fala isso e reage na hora do assalto. Essa própria eu não reajo. Eu gelo. Você congela? Eu congelo. O cara só virou e falou assim, passa o celular. Eu só fiz assim, ó. Eu reagi. Você reagiu? Você fez o quê? Ele falou, passa o celular e começou a tirar, parecendo que uma faca da cintura. Aí eu peguei e comecei a andar, fingi que nem dei moral. Aí ele pegou e veio atrás e eu corri. Oi, Vitinho. E aí, professora, boa noite. Boa noite. Assistiu o documentário dessa vez? Professora, tô tendo tempo pra nada. Eu não acredito. Tô mais lascado que tudo. Então você vai ter um monte de spoiler, porque hoje quem assistiu vai comentar sobre o que assistiu. Não, pode comentar. É bom que eu já pego no ar. Pega não, pega não. Eric, você assistiu? Ah, você já tinha assistido, né? Na semana passada você era um dos que tinha assistido. Sim. Foi você e quem? Tinham dois que tinham assistido. Acho que era o outro Vitor. Ah, sim. Pessoal, boa noite oficial para todo mundo, para quem eu não cumprimentei individualmente. Nós temos 16 participantes, então vamos começar, de fato, a nossa aula de hoje. Primeiramente, eu quero comunicar a vocês que eu já disponibilizei lá na plataforma AVA a abinha tarefa para vocês já inserirem essa atividade relacionada ao documentário The Push. Ela está no ciclo 1. Quando vocês abrirem o ciclo 1, vocês vão lá para baixo, porque ela é a primeira coisa embaixo de tudo, assim, no ciclo 1, ok?
O que está escrito dentro dessa abinha? Está escrito assistir o documentário The Push, que é o que a gente vai comentar hoje, e relacionar com os conteúdos que nós estamos vendo em aula sobre conformidade social, influência social, obediência, autoridade, todos esses conteúdos que a gente tem abordado. Eu escrevi lá, se eu não escrevi, eu quero dizer que pode ser em dupla, não é obrigatório ser em dupla, pode ser individual, quem assim o preferir, mas pode ser em dupla e vale 38 pontos, porque os outros 12 pontos são das nossas atividades pós-aula, que todas já estão lá também. Vocês podem observar que todas as minhas aulas já estão com a atividade pós-aula, menos a de hoje, que vai ser aberta de amanhã em diante. Como o trabalho é em dupla, não há necessidade das duas pessoas da dupla postarem, basta uma postar, colocar no trabalho, colocar o nome das duas pessoas, que eu já vou anotar no meu controle aqui, tá bom? Então, não precisa se preocupar. Só tenham certeza que seu colega que falou que ia fazer isso, o faça. Porque depois que fechar o sistema, eu não tenho como reabrir a mesma tarefa. Que dia que fecha isso? Olha, nós já falamos sobre essa atividade há uns 15 dias atrás, e quem já fez já está livre disso, agora pode estudar para a prova tranquilo, porque é semana que vem. Mas a nossa orientação é de que todas as atividades fiquem abertas, disponíveis para vocês terem acesso a elas até o último dia da semana de prova. Então, até dia 20, vocês têm prazo para colocar essa atividade lá, tá? Não esqueçam, essa turma tem um negócio de esqueci, nossa, era para fazer? Não esqueçam, porque se esquecer não depende de mim, depende de sistema, e aí é mais complicado, não tem aquela coisinha, ai professora, eu posso mandar por e-mail? Aí o sistema não computou, gente, eu não posso fazer isso, tá bom? Então, inclusive, não é todo mundo que participa das lives, comunica no grupo, diga que a aba já está disponível para ninguém esquecer de fazer a atividade e não ficar prejudicado, porque afinal de contas são quase 40 pontos, né? É uma ajuda boa. Então, semana que vem, semana de prova, professora, o que é que vai cair da sua matéria nessa prova? Tudo que a gente viu até aqui, tá? Todas as nossas aulas, desde o primeiro dia de aula. Psicologia, as noções básicas de psicologia, o que é psicologia, o que significa, o que ela estuda. Uma historiazinha da psicologia que a gente contou lá no primeiro dia de aula. Segundo dia de aula, a gente viu psicologia e comunicação, o que tinha a ver uma área com a outra. Eu fiz essa relação. Depois, a gente viu sobre noções básicas de psicanálise e, por último, agora a gente tem tido essas aulas de influência social, conformidade social e esses elementos que a gente vai discutir hoje sobre o filme, tá bom? Alguma pergunta sobre o que eu disse até aqui? Tá tudo ok? Então, beleza. Vamos começar fazendo uma discussão sobre quais são os conceitos que estão nos nossos textos, que vocês encontraram lá no documentário e em que momentos, em que cenas vocês encontraram. Eu sei que tem algumas pessoas que são mais espontâneas e participativas do que as outras, mas à medida que você falar, aí você deixa para depois os outros colegas também falarem. E quem não falar, eu vou chamar para falar, tá? Porque todo mundo tem que participar. Então, bora lá. O que vocês encontraram no filme? De preferência, numa ordem cronológica. Não lembra do fim do filme agora, não. Lembra do início, dos conceitos que vocês foram identificando. Quem quer começar? Eu. No primeiro momento, teve a normalização naquele teste de senta e levanta do sino. Sim. Teve obediência quando a autoridade, entre aspas, ligou para o homem para pegar o bebê da mulher lá. A gente falou sobre isso na aula passada, lembra? Eu falei sobre obediência, sobre autoridade
e não era todo mundo que tinha assistido o documentário, e eu contei esse episódiozinho que aconteceu. Quem não se considera, assim, influenciado o suficiente para fazer o que aconteceu no final do documentário, acha que faria o que aquele moço que trabalhava naquela lanchonete fez? A polícia manda você salvar um bebê de um sequestrador. E aí? Não, no caso da lanchonete, eu acho que eu seria aquela moça que eles tiveram que tirar porque ela desobedeceu. Você não ia obedecer, Leonardo? Alguém Não, eu liga queria para saber o você porquê. Como assim alguém do nada vai ligar pra mim? e falar que é da Exatamente, nesse caso polícia. também. Ana Falar que é da Vitória? polícia e que não é. Nesse Eu já caso também não obedeceria. sei se eu obedeceria. Que eu ia Acho que virar e eu falar ia assim, fazer- como assim que a polícia tá me ligando? eu acho que eu ia fazer mais perguntas, tá? Tipo, mas e aí, né? Tipo, questionar mais, porque o homem só fez. Porque Ele perguntou. ele pega, sai com o bebê e, tipo assim, as outras pessoas tudo lá olhando, tipo assim, ninguém achou estranho. Mas ele não era funcionário da cafeteria? Era. Então, o policial ligou para a cafeteria. Então, Sim. eu não acharia isso estranho, porque eles estavam. Eu pensaria, os policiais estão tentando manter a criança segura. Então, manter ela segura é afastar da sequestradora. Vai que ela surta, que é uma louca que teve depressão pós-parto, E e mata o aí agora neném. está em crise, exatamente. Então, eu tentaria tirar a criança de perto dela. Sim, a Amanda deu um dado importante para a gente se lembrar. Ela disse que eles primeiro ligaram para o comércio, Cafeteria. para a cafeteria. E depois eles falaram assim: agora eu vou ligar no seu celular para deixar o fixo livre, porque nós vamos ligar no fixo para dizer que ela precisa atender uma ligação, para a gente distrair a sequestradora. Então, esse dado é Exatamente. importante. Gente, eles não iam ligar direto para o seu celular e você ficar igual a Ana Vitória falou. Como assim? Como vocês descobriram o meu telefone? Apesar de que, Ana Vitória, da Mas o polícia, cara a só, gente não esconde nada, não. Eles sabem o nosso só que telefone. o cara só vira e fala, sou policial. Mas ele descreve a Atenção. mulher também. Ele descreve a mulher. Mas Exatamente. alguém pode estar lá na fachada, pega o número do comércio, liga e fala, eu sou um policial, a pessoa não tá vendo. É igual a Júlia falou, se a pessoa fosse dando mais alguma coisa, fosse falando mais e responder essas perguntas até que eu tentaria pegar o bebê. Mas o cara só virou e falou, sou um policial, a mulher tá assim, assim, assado. Pode ser alguém que pegou na fachada o número. Pode Então, ser algum sequestrador tentando pegar o bebê da mulher que não tá fazendo nada. Amanda Eu Andrade, você ia pensaria falar isso. alguma coisa. Não, só ia falar que eu faria, porque eu sou cagona. Aí eu já ia fazer logo, bem. Eu não entendi o que ela falou, gente. Explica para mim o que Ela ela disse falou. que ela é faria porque ela é cagona, então ela levaria logo a criança. Se a polícia te Professora. mandar, você obedece, Amanda? A polícia mandou, você... Sim, senhor. Tô indo lá. Entendi. É, instituição que a gente tem que confiar, né? O normal seria isso, o padrão seria esse, né? É. Vitor, você queria falar alguma coisa, Vitinho? Eu pegaria o bebê e ficaria com ele, até alguém falar de quem que era o bebê mesmo, né? Porque lá fora liga e a galera tá lá dentro com o bebê e ninguém sabe de quem que é. Exatamente. Olha o Vitinho dando palpite sem assistir o evento, gente. Não, mas eu já peguei a visão. Tudo bem, pode participar, sem problemas. Bom, então nós temos opiniões divergentes, né? Nós temos opiniões variadas. Não existe o certo e o errado numa situação como essa, gente. Existe nós nos atentarmos para o conceito sendo aplicado no experimento. O conceito obediência. Algumas pessoas têm um critério de obediência diferente de outras, mais forte do que outras, eu poderia dizer assim. Então, como a Amanda Moraes falou, eles representam uma figura de autoridade. Aí, Ana Vitória e Júlia, como no nosso país, a figura de autoridade representada pela polícia não é tão forte assim, a gente duvida de polícia, a gente duvida. Quando a gente atende o telefone, o brasileiro já está tão
cansado de ganhar trote e de atender golpes, golpe de gente da penitenciária falando que sequestrou sua mãe, que é para você fazer um depósito. A gente já está tão acostumado com isso, que isso, gente, já nos influencia também a não sermos tão obedientes cegamente como aquela pessoa foi cegamente obediente a um policial. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, quando fala FBI, CIA, acabou, a água parou, sabe? Não tem, é a autoridade. Eles têm jargões que eles utilizam para conversar, para dar voz de comando, e todo mundo já é muito bem orientado naquele sentido. Então, o que eu estou tentando explicar é que nós brasileiros temos uma teimosiazinha maior, vamos dizer assim. Nós não somos tão cegamente obedientes quanto outras nações o são. O brasileiro nem é muito patriota como o americano é. O americano vê uma bandeira, ele tem orgulho da sua bandeira, eles colocam, não é época de Copa, porque aqui a gente só usa bandeira em época de Copa, né? E aí o americano não, ele tem um mastro na porta da casa dele, e tem lá hasteada a bandeira do seu país constantemente. Então, eles têm muito orgulho. Eu tenho amigos americanos aqui, professora, aqui no Brasil, que a bandeira deles não é essa bandeira que a gente compra em armarinho. Ela é comprada em lugares específicos e ela é dobrada de um jeito específico, não pode tocar no chão, e ele só abre uma vez por semana para poder ela coisar, e estende ela sempre no 4 de julho. Exatamente, tem todo um critério, tem todo um ritual de muito respeito por uma bandeira, né? Aqui, quando fala que é 7 de setembro, as crianças têm que ir para a escola vestida de verde e amarelo. Gente, o povo vai tudo camiseta de futebol. É o que a gente conhece de verde e amarelo aqui no nosso país. Verdade. Professora. Oi. Meu pai é gringo, então aqui é metade, minha família é metade chilena e metade brasileira. Ah, que interessante. A gente tem bandeira chilena, a gente não tem bandeira brasileira. Olha só, eu jurava que esse sobrenome seu era gringo, mas eu nunca imaginava que ele era sul-americano. Eu pensava que ele era lá das Américas do Norte para a Rússia, para o lado de lá, assim. A origem é tanto da Espanha, tanto da Alemanha. Ah, tá vendo? Como que pronuncia? Súñiga. Oi? O Z tem som de S e o N com tio tem som de NH. Súñiga. Súñiga. Ainda mais que o N tem um tiozinho, né? Esse N a gente tem que procurar muito no teclado, esse N com tiozinho. E você fala espanhol fluente por causa do seu pai? Fluente não, porque meu pai veio pra cá pequeno. Ele tem até sotaque brasileiro. Mas eu entendo muito bem e falo do meu jeito, não sou aquele portunhol, só que eu sou muito tímida para falar. Mas tem que desenvolver, menina. Aproveita que você tem no sangue. Eu tô tentando, porque os meus primos de grau ainda estão no Chile. Então, tem no Chile, Venezuela. Então, eu converso com meu primo espanhol, porque ele não sabe português, meu primo de grau. Tem muita gente que acha parecido, né? Não é tão parecido assim, não. Não. Mas se eu colocar, por exemplo, uma série em espanhol com legenda em espanhol, eu entendo mais de 90%. Que legal! Já foi lá? Não, infelizmente não. Só as minhas primas diretas mesmo. Eu conheço Santiago. Olha só. Santiago, Vinha del Mar, conheço tudo ali. A minha família é de Concepción. Concepción, eu não conheço. Vamos parar com o turismo, senão começa a falar de viagem aqui, eu não vou querer parar não, porque eu adoro. Já falei para vocês que eu falo francês? Olha, que chique, não? Fiz um curso de idioma mesmo, de 5 anos, teve formatura e tudo ano passado. Fui na França, falei francês direitinho. A gente tem que aprender um novo idioma, gente. É muito importante a gente ter conhecimento de idiomas. Bom, voltando aos nossos conceitos de
obediência, autoridade. Próxima cena que vocês encontraram um conceito de influência social. Pode olhar no trabalho de vocês. Eu lembro do salgadinho, não sei se está na ordem. Pode ser, Eric. É que o cara pede para ele colocar as bandeirinhas lá que é vegetariano e mesmo ele dando uma olhada assim, não é, mas ele vai lá e coloca mesmo. O salgadinho não é vegetariano. Não é. E ele coloca a bandeirinha de que é. Por que que ele coloca? Por que que ele obedece? Porque ele quer agradar o cara. Antes dele chegar nessa cena do salgadinho, ele já se sente um pouco inferior, um pouco constrangido, porque ele não estava vestido adequadamente para aquele evento. Como todo mundo estava de black tie, todo mundo estava de roupas mais sociais, ele estava mais esporte. E ele se sentiu desconfortável. Perceberam isso? Que ele fala isso. E que até isso, gente, até isso atinge a nossa... Olha, falando lá do conteúdo da nossa aula, hein? Atinge a nossa autoestima. Quando a gente tem a autoestima alterada, a gente tem a maior influência social. Então, se você chega em um lugar e você se sente menor do que as pessoas, menos importante do que aquelas pessoas, o que o povo mandar você está fazendo para você ser aceito, para você fazer parte do coletivo ali. E aí, se a gente for falar a respeito dessa questão do salgadinho, né, gente? Não foi uma atitude tão séria como o final que ele fez, mas o que implica isso? Dar uma coisa que a pessoa não pode comer ou não gosta de comer, a pessoa pensa que ela está comendo aquilo e não é. E aí, poderia implicar em quais consequências? Vai que alguém tem alergia. Vai que alguém é alérgico? Exatamente. E a outra ainda falou assim, minha mãe me mataria, porque a mãe dela era vegetariana. Pois é. Porque foram mostrando os outros candidatos, né? Os outros sujeitos do experimento. Teve uns que obedeceram mais rápido ainda. Aquele que mostrou durante todo o documentário, ele foi o que não foi conformado. Ele tem o inconformismo. Mas e os outros que tiveram conformidade? Eles obedeceram muito mais rápido em todos os aspectos. O outro homem foi rapidão. O outro homem foi rapidão. E as mulheres, eles mostraram, gente, o que eles quiseram mostrar nesse experimento, apresentando a situação, a vivência, a experiência que eles estavam fazendo, com homens e com mulheres. O que eles estavam querendo mostrar com isso? Qualquer um pode ser influenciado? Oi? Qualquer um pode ser influenciado, independente do sexo. Exatamente. E eu acho que talvez eles poderiam ter uma hipótese. Será que a mulher é mais influenciada do que o homem? E aí depois eles viram... Eu acho que sim, porque as mulheres chutaram, né? A barriga do cara, meu Deus, chutaram no corpo. Mas o outro homem também chutou. Aham. Não, ele fez assim mais devagarzinho. Ele deu um encostadinho. A outra deu 2 chutes. A mulher foi com tudo. A da de cabelo curtinho foi forte. Ela chutou muito. Se aquilo não é um boneco, o cara tivesse só fingindo, ele ia gemer. Nossa. Verdade. E o homem, na hora de empurrar, ele pensou, ele deu um passo para trás, aí ele voltou e empurrou. As mulheres Será que é porque falaram, a mulher se sentiu intimidada porque era um homem muito rico que estava pedindo para ela? Será que ela não sentiu talvez intimidada e agiu por intimidação e não por vontade de fazer? Não por conformidade? É porque tinha mais homens, só tinha uma mulher, ela era garçonete, tipo assim, ela era inferior aos outros. E aí quando reúne aquele grupo de amigos do falecido lá, né? Dela. Eles são todos homens de terno e falando, pressionando. É esse ponto que eu queria levantar com vocês, que às vezes até
E aqui no Brasil, no caso, a gente estava falando da diferença de influência social dos americanos para o brasileiro. Se a gente fosse fazer um experimento social como esse aqui no Brasil, a figura masculina, ela tem um status e um poder muito maior. Patriarcal, né? Nós temos uma cultura machista, uma cultura patriarcal, como a Amanda falou. Outras coisas poderiam também influenciar a conformidade social aqui no Brasil. Além de ser uma mulher ser mais frágil, o que mais que poderia influenciar? Nível socioeconômico? Sim. Com certeza. Mas, por exemplo, apesar do sistema carcerário do Brasil, aliás, ele não é um sistema bom, mas o meu antigo professor de sociologia falava que é totalmente diferente o feminino e o masculino. Você vai no masculino, eles não têm tanta vergonha, entre aspas, eles não se seguram para falar o que fez. Mulher não, mulher nega até a morte, e não foi eu não fiz aquilo, eu fui obrigada, não fiz aquilo sozinha, eu fui manipulada. O meu professor uma vez deu uma aula só disso. A gente não pode deixar de usar essa fala da Ana Vitória para tentar também trazer um pouco de equilíbrio no seguinte sentido. Que eu estou falando que a mulher, quando eu perguntei assim, será que a mulher não é intimidada? Aí a maioria das meninas aqui é mesmo, elas só empurraram porque os homens mandaram. Aquela coisa da justificativa. Então eu vou justificar o meu erro porque eu sou mais frágil. Nós nós muitas vezes fazemos isso, gente. A mulher justifica porque o marido mandou. E nós somos obrigadas? Não. Nós não somos seres individuais e estamos lutando por igualdade. Como é que funciona agora? Agora eu inverti, eu fiz papel de advogado do diabo agora. Eu estou do lado dos meninos colocando vocês na parede. E aí? Mas eu concordo com isso. Na verdade, ninguém tem que mandar em ninguém, cada um deve fazer seu próprio destino, sua própria história, eu acho assim. Não acho que deve se influenciar por outras pessoas. Sim, mas acho que existe casos sim que a pessoa pode ser influenciada, pode ser obrigada àquilo. Por exemplo, se o cara vir e fala, você faz aquilo, eu mato seu filho. A pessoa, apesar dela não estar sendo realmente assim, colocou, por exemplo, uma arma na mão dela e fez ela apertar o gatilho, mas é uma coisa que está fazendo ela ser obrigada. Mas também... é muito extremo, muito extremo. Não, é isso que eu vou falar, mas também tem casos que a mulher faz porque quer. Ana Vitória, eu acredito que homem ou mulher faz porque quer. Faz porque não tem força. Esse experimento mostrou que tanto o homem quanto a mulher pode ser influenciado socialmente. Não é porque ele é homem ou porque ela é mulher. Quando você deu esse exemplo de colocar uma arma, se você não fizer, eu mato seu filho, isso aí já não é influência social, isso é agir sob ameaça. Equação, né? Eu estou sendo forçada a fazer uma coisa que eu não faria. O que o experimento mostrou, ele é diferente. Ele não demonstra que está conduzindo, a pessoa não entende que ela está sendo conduzida àquela ação. Qual outro tipo de conceito que vocês encontraram? Outra cena que vocês podem estar se lembrando agora. Inconformismo, quando o povo estava sentando e levantando, aí aquela mulher ficou, ela teve que ser retirada para o experimento da ação. Ela fez o papel da Júlia, que a Júlia na semana retrasada falou que não ia. Para quê? Ficar levantando, sentando só por causa desse sonzinho aí. Eu pensei quando eu assisti, eu falei, vixe, eu já ia ser eliminada. Eu também acho. Quem pergunta demais, quem questiona demais, quem argumenta demais, geralmente não permanece nesses experimentos, não. Porque vão atrapalhar. Acho que até na escola. Na escola, geralmente, quem questiona muito eu sempre ia para a secretaria, porque eu sempre questionava as coisas. Como assim, Amanda? Você não tem cara de quem ia para a secretaria, não? Nossa, eu passei minha vida lá. Mas não era por indisciplina, né? Ah, também.
talvez mais por uma questão de inconformismo, que é o que o Vitor colocou, né? As pessoas que... Lembra que no conceito do inconformismo, são esses inconformados, vamos dizer assim, entre aspas, que sempre vão liderar as minorias, são esses que vão sempre fazer as revoluções. É simples, não simplesmente aceitar a regra pelo que ela é. Oi, Júlia. Comigo foi um pouco difícil, porque, tipo assim, eu sempre fui assim, né? E minha mãe me colocou no militar. Eita, caralho. Aí eu tive que aguentar, sabe? Mas não foi fácil. Caramba! Sua mãe fez isso com você? Não adiantou muito, não. Mas... Ai, gente, eu tenho minhas restrições contra o método de ensino tão rígido daquele jeito, mas prefiro me abster. Não é o caso do assunto nesse momento. Bom, crianças, a Amanda está falando que ela, quando criança, foi parar na secretaria, mas não é só criança, não. Aluno, gente. É tão interessante. Alunos, no geral, em qualquer idade, estudante, né? O professor prepara a aula dele e ele está com aquele roteiro ali preparadinho, ele tem uma condução, uma regra de conduta. Quando ele chega no momento da aula, aquele que não concorda, aquele que... Sabe aquele que fala assim, uai, professor, mas isso aí... E aí começa a questionar demais. É o aluno que faz o professor estudar mais, é o aluno que faz o professor buscar mais conhecimento, se preparar melhor para estar presente diante daquela turma. Geralmente, os professores podem não gostar muito desse tipo de aluno, mas eles são os alunos que fazem um bem maior para esse professor. E os colegas também, tem uns que não gostam muito, não. Falam, o professor já ia terminar lá, vai perguntar mais trem. Cala a boca desse menino, pelo amor de Deus. Estão lembrando de algum colega aí? É melhor não citar nomes. Porque sempre tem aquele que é o mais correto, é o mais responsável, é aquele colega que todo mundo esqueceu de fazer o trabalho, o professor também não lembra de cobrar o trabalho, aquele colega no fim da aula fala, professor, vai recolher o trabalho? Nossa, mas é de matar, não é? Pois é, esse é o inconformado. Ele não caminha de acordo com o que o grupo está caminhando. Ele caminha diferente. Vocês acham que isso é fácil, gente? Tá todo mundo só assim. Com certeza não. Não é. Com certeza não é. Isso. Minoria, né? Muito julgamento. Oi, Amanda. Às vezes é muito julgado. Sim, julgado, discriminado, tem preconceito da turma em relação àquele colega, não é verdade? Pode até sofrer um bullying, vamos assim por dizer. Ele é banido, ele é alienado da turma como um todo. Ok, vamos chegando ao fim do experimento. E aí, aquele moço foi convidado... Não, antes dele ser convidado a empurrar o homem, ele estava achando que o homem estava morto, gente. E ele colocou o cadáver dentro da caixa. Eis que a caixa é levada para a hora do sorteio. Imaginem o sufoco dele. Foi nessa hora que você ficou agoniada, Júlia? Foi, eu parei na hora que mandou ele levar com a cadeira de roda, sabe? Sei. Levar ele pra não sei onde. Eu falei, meu Deus, o homem vai fazer isso mesmo, tô acreditando. Aí eu parei, aí eu mandei mensagem pra Não, e a hora que ele se fingiu lá de ser o homem morto, fez o discurso tudo. Né? Nossa. É outro crime, gente. É por isso que... É isso exatamente, tudo. Ideologia. Identidade, falsidade ideológica. Ele trocou de identidade com outra pessoa. Ele substituiu uma pessoa. Esse é um crime que o leva a chegar à conclusão, junto com os outros, que ele precisa realmente se livrar do verdadeiro dono daquele nome, porque ele se apresentou como tal. Então, é uma escala de pequenos delitos, de pequenos
problemas que vão levando esse homem no fim, essa pessoa no fim, a possivelmente empurrar o velho da sacada. Não é assim do nada, vai ali e empurra. Não é assim tão simples assim. Eles têm um certo percurso a ser transcorrido para depois o homem chegar àquela conclusão. E aí vamos chegar à conclusão de que de fato aconteceu. Por que ele não empurrou o principal? Inconformismo. Inconformismo. Você achou inconformismo lá também. O que mais? Amanda, você ia falar uma coisa? Eu achei ele muito desesperado. Não, só ia falar que... Pode falar. Não, pode falar. Não, pode. Uai, vou até multar. Pronto, é sua vez, Amanda. Eu só ia falar que quando tá lá no terraço, né? Aí ele sofre aquela pressão do grupo todo, que é ele que tem que ser, porque ele agiu, já tinha cometido um delito, e ele fica, tipo, ele se conforma em fazer o pacto, né? Ele ainda coloca a mão, mas a mão dele é guiada pelo tom ainda. É meio que um conformismo, mas oferecendo para não poder ser excluído do grupo. Algo assim que eu entendi. Eu acho que desde a hora que teve que chutar o cara lá, ele já ficou meio esquisito. Ele já começou a agir super diferente. Ele estava indignado. Indignado com o outro pedindo para ele tomar tamanha atitude, um desrespeito total em relação a um corpo, né? Que a gente sabe que merece respeito. Aí, quando eu vejo isso, essa indignação em relação ao corpo, a gente abre um parêntese e fala sobre aquela situação. Vocês viram aquela situação onde um homem passou mal e morreu dentro de um Carrefour e eles cercaram, tamparam o cadáver e o dia continuou normal, né, dentro do supermercado até o IML chegar? Vocês viram essa notícia? Eu vi algo parecido na Praia do Rio, na Praia da Urca. Aconteceu uma morte na Praia da Urca, o pessoal continuou na praia? Então, uma pessoa morreu na areia da praia, aí as pessoas continuaram tomando banho, tem vários vídeos disso, tomando banho enquanto o corpo estava lá, estirado, próximo a eles, e eles tomando banho, nem se importaram, estava esperando o IML chegar para poder retirar o corpo. Eu nem conseguiria ficar naquela praia, cara. Então, foi no Carrefour de Recife, se eu não me engano, que foi veiculado, apareceu em várias redes sociais, um representante, um vendedor de produtos, fornecedor, teve um infarto, um ataque cardíaco dentro do supermercado e morreu. E aí eles não podem, é proibido mover um corpo, tem que deixar ali. Só que aí o gerente, para não atrapalhar o curso normal da vida das outras pessoas, ele tampou com alguns tatumes ali, com uns colchonetes, pôs umas caixas de cerveja em volta, uns guarda-sol por cima, cobriu o corpo e vida que segue. O supermercado permaneceu aberto e as pessoas não sabiam. Quem sabia era só os funcionários que tinham ajudado a cobrir esse corpo. Gente, onde nós vamos parar com esse descaso em relação ao outro? Acho que vai só piorar, professora. Exatamente, Amanda. É por isso que as pessoas não estão se importando em se isolar socialmente. A maioria das pessoas estão voltando a uma vida normal. Não acabou, não. A pandemia não acabou, mas cansei. Não quero ficar mais em casa, não. E tá todo mundo lotando Pirinópolis, lotando... Professora, mas você não acha que casos como esses são protocolos? Porque tem um ditado que quem trabalha em shopping fala, que é o seguinte: ninguém morre em shopping center. Porque se morrer, tem que ser tipo em 5 minutos o protocolo ir lá, fechar e tampar, já retirar o corpo e continuar a rotina, entendeu? Eu acho que isso é mais questão de protocolo. Esse é um dado interessante, Vitinho. Retirar o corpo. O problema foi que o IML demorou a aparecer. O mínimo por conta do que eles IML, né? podiam Provavelmente era cidade pequena, não era não? Recife. Não tinha? Recife é putz, grande. deve ser lotado, né? O IML é lotado, por isso.
Capital. Gente, vai acabar, volta no mesmo link, tá bom? Vai acabar agora. Bom, fechou. Tá.